Olá, vamos dar início a mais um dia de estudos. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos. Mais uma vez estamos aqui juntos para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa casa, que tem esse trabalho aqui de grupo de estudos das obras básicas, mas que tem outros grupos também de estudos, e que na segunda-feira tem reuniões públicas ou reuniões doutrinárias, em que a casa está aberta para aqueles que quiserem ouvir uma palestra, fazer algumas reflexões sobre um tema específico, estão convidados a conhecer. Então, segunda-feira nós temos as nossas reuniões públicas e na quarta-feira nós temos o nosso grupo de estudos aqui nesse formato no canal, para quem não pode, para quem está longe, para quem está em outro estado, e de forma presencial também, para quem pode estudar conosco na nossa casa, porque o grupo sempre se reúne às 19 horas, ok? Então, quem estiver passando por perto, vem estudar com a gente e nós por aqui vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. Então, aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, tem pessoas chegando aí no canal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos, e nós chegamos no capítulo 7º, que trata do retorno à vida corporal. E já chegamos na pergunta número 340. Mas quem quiser pegar o fio da meada, vai lá nos vídeos anteriores e ver quais foram as reflexões que nós já fizemos em relação tanto às perguntas anteriores quanto aos capítulos que nós já demos conta aqui nesses momentos de estudo nosso. Então, vamos lá? Lembrando a vocês, eu sempre falo, porque é importante, a tradução que eu leio aqui para vocês é a de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e de casa vocês acompanham a leitura com a tradução do Livro dos Espíritos que vocês tiverem. Então, vamos lá, capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal, item Prelúdio do Retorno. Hoje vamos à pergunta número 340. O instante em que um espírito deve encarnar-se é para ele um momento solene. Ele cumpre esse ato como um acontecimento grave e importante. O que é que Kardec quer saber? Quando nós estamos na dimensão espiritual, vamos retornar. De novo, estaremos adentrando a dimensão material através do processo reencarnatório. Vamos nascer de novo, formar um outro corpo, para que outro personagem seja constituído para nos representar, espíritos imortais que somos. E Kardec pergunta, então, naquele momento, é um momento solene, o espírito diz, vamos lá, vamos preparar, é um momento muito importante, é um acontecimento grave, e todo mundo, vamos aqui, eu vou marcar o dia, a hora, nós vamos fazer um momento específico para que isso aconteça? Essa é a pergunta de Kardec. Isso é tido como um momento
solene, que tem que ter uma, digamos assim, um acontecimento marcado, é algo que é importante, que eu vou convidar pessoas, que outras pessoas vão estar ali. É assim que funciona para o espírito que está nesse retorno à vida corporal? Resposta dos espíritos: é como um viajante que embarca para uma travessia marítima perigosa e não sabe se vai encontrar a morte nas ondas que terá de enfrentar. Caraca! Caramba! Que resposta dos espíritos! É como um viajante que embarca para uma travessia marítima perigosa e não sabe se vai morrer nas ondas que vai ter que enfrentar, se vai ser sucesso ou não. Puxa, até assusta. Puxa, será que é tão... Vamos entender o que é que os espíritos estão dizendo, né? Que é um momento em que o espírito sabe que ele vai iniciar uma jornada, sabe que ele vai ter experiências que ele vai vivenciar, mas não tem como saber se essas experiências, se ele dará conta a contento ou não. Se tudo aquilo que ele planejou ou que ele espera desse momento e dessas experiências, se vai acontecer, se isso vai funcionar, se isso vai ter o resultado que ele espera ou não. Por quê? Porque ele nessa trajetória, nessa jornada, haverão percalços que ele terá que dar conta, ele terá que fazer escolhas exercitando o seu livre-arbítrio, e ele não tem como saber se ao chegar aqui na dimensão material, se ele vai dar conta, sabe que é um caminho desafiador, que vão ser experiências, que vão ser aquelas experiências que possibilitarão a esse espírito o melhor aprendizado possível. Mas como ele vai dar conta delas, ele não sabe. Ele só sabe assim. É como se eu fosse fazer uma prova, né? E eu não sei, eu estou em dúvida se eu vou conseguir ou não, se eu estou realmente com o assunto daquela prova para me sair bem ou não nessa avaliação. Só que essa foi a resposta dos espíritos. O instante em que o espírito deve encarnar, se é para ele um momento solene, ele cumpre esse ato como um acontecimento grave e importante? Resposta: é como um viajante que embarca para uma travessia marítima perigosa, ou seja, desafiadora, e que ele não sabe se ele vai dar conta ou não. Porque pode acontecer que essa embarcação, né, ela vá por ondas muito intensas e de repente ele não vai conseguir dar conta dessas ondas e acabar, né, perecendo o seu corpo físico, porque o espírito é imortal. Mas nós sabemos que Kardec organizou o Livro dos Espíritos. O método que ele utilizou foi: ele faz a pergunta, depois ele coloca a resposta dos espíritos e em determinadas perguntas ele tece comentários a partir da resposta dada pelos espíritos. E essa pergunta, 340, ela tem um comentário de Kardec. Então, vamos ao comentário de Kardec para elucidar melhor, para nos ajudar a entender a resposta que os espíritos deram e para que não pareça tão assustador esse momento, esse acontecimento de retornar à dimensão material. Kardec vai dizer: o viajante que embarca sabe a quais perigos se expõe, mas não sabe se naufragará. Então, quando um viajante ele prepara a sua embarcação, ele sabe que ele está se expondo a perigos, porque faz parte da trajetória. O mar pode estar calmo, pode estar desafiador, pode estar turbulento,
Ele sabe que ele tem perigos que ele vai enfrentar, mas não sabe se ele vai naufragar. Não é uma certeza de que esses perigos o barco vai afundar. Continuando, Kardec vai dizer, é assim com o espírito. Ele conhece o gênero das provas às quais se submete, mas ignora se sucumbirá ou não. Então, eu vou ter um gênero de provas ou de experiências que dizem respeito à necessidade de aprendizado que eu tenho para esta experiência. Então, se eu preciso integrar determinadas habilidades, se eu preciso trabalhar inabilidades que, tanto na dimensão espiritual, quanto na última experiência que eu tive, na dimensão material, isso ficou muito forte e acabou atrapalhando o meu desenvolvimento enquanto espírito imortal. Então, eu vou ter um gênero de provas que me possibilitem trabalhar essas inabilidades ou conquistar determinadas habilidades. Eu sei o gênero das provas. Agora, se eu vou conseguir dar contas ou não delas, aí só na hora que a gente está aqui. A gente não sabe. A possibilidade da gente dar certo sempre vai existir. Porque se não fosse assim, significa que nós ainda não estaríamos preparados. Então, ou nós não retornaríamos, ou retornaríamos com outro tipo de experiências ou provas. E continuando, Kardec vai dizer, então, é a mesma coisa que ocorre com a morte do corpo, que é o renascimento para o espírito. Então, o renascer, o reencarnar, é a mesma coisa quando há a morte do corpo, porque é o renascimento do espírito na dimensão espiritual. Então, ele deixa aqui, ele adentra uma outra dimensão em que ele não sabe o que foi que aconteceu ainda, que ele vai ter que fazer essa avaliação das escolhas, das experiências. Então, sai da dimensão material, renasce no corpo físico, morre na dimensão material, porque o personagem morre, o que é imortal é o espírito, mas esse personagem, com essas experiências é que ele vai deixar de existir, morre na dimensão material, o personagem, o espírito, renasce na dimensão espiritual. E continuando, Kardec vai dizer, então a reencarnação é para ele uma espécie de morte, ou antes de exílio e clausura. Deixa o mundo dos espíritos para ir para o mundo corporal. Como o homem deixa o mundo corporal pelo dos espíritos. Então, é como quando nós retornamos ao reencarnar, é a mesma coisa quando deixamos a dimensão material e retornamos para a dimensão espiritual. Só que a reencarnação é como uma espécie de clausura, de uma prisão. Por quê? Porque as potencialidades do espírito, elas vão ser a sua manifestação de toda a potência que o espírito é e pode atuar. Ela vai ser limitada, aprisionada, digamos assim, por um corpo físico. Então, nem tudo que o espírito é capaz na dimensão material, por conta do corpo que vai estar revestindo, né, sendo instrumento desse espírito, ele vai poder dar vazão a toda essa potencialidade. Por isso que é um exílio, uma clausura, uma prisão, porque nem tudo que eu posso, enquanto espírito imortal que sou, quando estou encarnado, eu dou conta de realizar, porque existem determinados limites na dimensão material. E continuando, Kardec vai dizer, então, o espírito sabe que reencarnará, como o homem sabe que vai morrer um dia, mas como este tem consciência do fato apenas no último momento, quando chega o tempo desejado. Então, todos nós sabemos que um dia a gente vai desencarnar, que um dia esse personagem vai morrer. A partir do momento que nascemos, é fato, e a única certeza que nós temos na vida, que vai chegar a hora que a gente vai retornar, vai desencarnar,
que vai morrer este personagem. Isso a gente sabe. Agora, quando será? Isso a gente não tem essa informação. Não tem essa consciência de quando será este tempo. Mas, quando esse tempo se aproximar, a gente pode ter até uma certa intuição, mas não sabe exatamente quando ele se dará. Então, o espírito sabe que reencarnará, como o homem sabe que morrerá um dia, mas como este tem consciência do fato apenas no último momento, quando chega o tempo desejado. Ou seja, a gente só tem certeza mesmo, vai desencarnar, que é aquele momento quando o momento chega. Antes, é sempre uma possibilidade, um perigo que a gente passou. Só quando chega o momento exato que a gente vai dizer, agora vai, ou agora foi. Então, continua Kardec, nesse momento supremo, a perturbação o envolve como no homem que entra em agonia. E essa perturbação persiste até que a nova existência esteja nitidamente formada. Então, a gente sabe que vai acontecer um dia, não sabe quando. Mas quando chega no momento derradeiro, uma certa perturbação, temor, medo envolve o espírito. E parece que agora mesmo, dessa vez parece que é sério. Dessa vez parece que já está acontecendo. Então, o espírito é envolvido por um estado de perturbação que vai persistir até que a coisa se dê como concluída e o espírito perceba que ele está agora numa outra dimensão, que ele não está mais na dimensão material, ou seja, que ele não está mais encarnado, que ele não está mais no mundo dos vivos, como se costuma dizer, mas que ele continua existindo, que ele é um espírito imortal, que ele continua sendo a mesma pessoa que ele tem uma consciência de si, uma consciência de eu, que sobrevive àquele corpo que ele acabou de deixar. E essa perturbação, à medida que o tempo vai passando e ele vai se assenhorando da situação, de como a coisa acontece, ele vai diminuindo essa perturbação, essa angústia e percebendo que agora ele vai num outro movimento, continuar o viver, porque a vida do espírito é contínua, ininterrupta, mas num outro lugar, numa outra dimensão, tendo agora outros aprendizados que ele vai dar conta. E para finalizar, Kardec vai dizer, então, o início da encarnação é uma espécie de agonia para o espírito, assim como retornar para a dimensão espiritual também se constitui uma perturbação, porque ele não sabe o que é que vai acontecer dali para diante, né? Eu saí de um determinado lugar, deixei um personagem, deixei uma vida, deixei afetos, deixei coisas materiais que eu era apegada. E agora, como é que eu vou começar aqui? Como será? Que tipo, com quem eu vou conviver? O que é que eu vou fazer? Então, o espírito, quando retorna à dimensão, passa por essa agonia, por essa perturbação. E assim também, quando ele retorna, ele vai, no processo reencarnatório, passar também por essa agonia, até que essa nova encarnação ela vá se firmando e ele vá dando conta a partir das experiências que serão formatadas a partir do seu mundo interno, porque é o nosso mundo interno que formata as experiências que a gente vai viver. É a nossa necessidade evolutiva que vai fazer com que essa realidade ela seja firmada, ela seja coagulada, ela aconteça. É o nosso mundo interno, a nossa necessidade de aprender é que vai fazer com que essa realidade se configure. Então, o início da reencarnação é essa
espécie de agonia para o espírito imortal? Essa foi a pergunta 340. E na 341, Kardec vai dizer assim: e a incerteza quanto às eventualidades do seu triunfo nas provas às quais se submeterá na vida é causa de sofrimento para o espírito antes de sua encarnação? Então, a incerteza, a angústia, se saber se eu vou dar conta mesmo, se todas as eventualidades, as coisas que eu não sei o que é que vai acontecer, será que eu vou conseguir dar conta? Será que eu vou fazer as escolhas certas? Será que vai funcionar tudo que eu estou pensando? Isso é um motivo de sofrimento para o espírito antes dele retornar? Ele passa por essa angústia, por esse tipo de sentimento, de pensamento, de aflição? Essa é a pergunta de Kardec. E os espíritos vão responder: um grande sofrimento, porque as provas de sua existência poderão fazê-lo adiantar-se ou estacionar, conforme as tiver bem ou mal suportado. Então, é um motivo de angústia, sim, para o espírito, porque a gente fica sempre naquela incerteza se a gente vai dar conta ou não. É como se a gente fizesse uma prova, que a gente estudasse muito, mas a gente ainda tem dúvida se a gente aprendeu mesmo os conteúdos, se na hora a gente vai lembrar, se na hora a gente vai marcar a opção correta, se na hora não vai dar um branco e a gente vai esquecer. E aquilo gera uma aflição, uma angústia, né? Será que eu vou me sair bem nessa prova? E por que essa angústia? Porque eu preciso dessa prova para para coisas que eu quero alcançar. Esse resultado vai ter uma importância para mim. Então, eu avançar ou estacionar, porque a gente não regride, vai depender de como eu vou me sair bem nesta avaliação. Ou seja, como eu darei conta dessas experiências. E eu sei que o resultado vai depender de como eu me sair neste concurso, nesta avaliação, neste teste a que eu vou ser submetido. E como eu não posso ter a certeza absoluta de que eu vou me sair bem, isso pode gerar um sofrimento no espírito pelo medo de fazer escolhas equivocadas, de repetir erros, equívocos, escolhas não tão legais de outras experiências, né? Com que as tendências, as predisposições, elas possam ter um peso e acabem influenciando este aprendizado atual. Então, é sim, essa incerteza quanto a se a gente vai ou não dar conta ou vai sair bem, será que eu vou conseguir ter o resultado que eu almejo, que eu desejo? Será que vai tudo que eu me preparei, será que eu vou conseguir dar conta? Isso é sim um momento de aflição e gera um certo sofrimento para o espírito no seu retorno à vida corporal, que é o capítulo 7º do livro 2º do Livro dos Espíritos, que é o que nós estamos estudando no momento. Então, nós chegamos aqui na pergunta número 341 e nós vamos refletir sobre essas duas perguntas, 340 e 341, durante essa semana. Afinal de contas, nós somos um grupo de estudos e não um grupo de leituras. Então, nós vamos refletir sobre isso para que, tanto no retorno à dimensão espiritual, quando isso for acontecer, que a gente não sabe o tempo, ou no nosso próximo retorno, no processo reencarnatório, nós possamos dar conta da melhor forma possível, fazendo escolhas que vão fazer com que nós avancemos nessa nossa trajetória de espírito imortal, nesse nosso aprendizado, que a gente possa integrar cada vez mais habilidades, transformar as inabilidades que nós já conseguimos identificar em nós mesmos. Tá bom, meus amores? Então, nós vamos ficar por aqui na pergunta número 341 e na próxima quarta-feira
às 19 horas, nós nos encontramos aqui no canal e também de forma presencial na nossa casa, para nós continuarmos o nosso estudo do livro dos Espíritos. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Seu Miguel, meu querido, de novo, parabéns, feliz vida. Que o Senhor, assim como os anjos santos, arcanjos, continue sendo essa pessoa maravilhosa que acolhe, que cuida. De novo, parabéns, beijo no coração e, claro, um beijo no coração de todos e até a semana que vem.